Olá, muito boa tarde, 13 horas e 15 minutos, está começando a partir de agora o Jornal da Difusora, na sua primeira edição aqui pela TV Difusora, nessa terça-feira de carnaval. Muito obrigado você que nos acompanha. O bloquinho aqui do JD primeira edição, comigo hoje, aqui já na bancada, Geisael, também o John Coutrin e a Kate Almeida, discutindo, cara, os bastidores da política no carnaval. Também não para, viu, a política sendo discutida, a gente está em ano de eleição e, claro, trazendo muita informação para você que nos acompanha a programação da TV Difusora. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha aqui pela TV Difusora e também pela Rádio Difusora FM. Hoje, terça-feira de carnaval, mesmo assim a gente está aqui e confira agora os destaques desta terça-feira. Jogador maranhense que estava na Ucrânia desembarca hoje em Imperatriz. Dados de 2021 mostram que o Maranhão permanece como o estado com menor renda per capita do país. Rodoviários podem entrar em greve, mais uma vez, aqui na capital São Luís. Senador Roberto Rocha faz enquete para decidir qual cargo concorrer nas eleições. Olha essa, deputado maranhense apresenta projeto de lei para liberar o top 10 aqui no Brasil. É isso mesmo, você vai ver daqui a pouco também essa notícia. A presença de Zé Reinaldo e Luiz Fernando dificultam subida de Rosiana no palanque do vice-governador Carlos Brandão. Hoje completa 20 anos, o JD primeira edição também é a história, do caso Lunos, a operação que tirou Rosiana Sarney da sucessão presidencial. Grande repercussão, claro, a gente vai trazer aqui 20 anos depois, 2 décadas depois também, esse assunto no JD primeira edição, que está só começando. Muito bem, mais uma vez obrigado pelo carinho da audiência. Hoje, terça-feira de carnaval, mas você aí conosco, muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai girar aqui com os nossos comentaristas. Se deixar também, eu vou comentar um pouquinho, viu? Mesmo estando apresentando, eu vou comentar também um pouquinho. Hoje eu tô com bastão, né? Na verdade, é acúmulo de função. Eu também acho. Não é troca de função, é acúmulo de função. Não, vamos tentar ser o mais democrático possível aqui, viu? Daqui a pouco a gente vai gerar aqui com muita informação, a Kate, o John, também comigo, claro, e o Geisael, a gente vai debater muita política, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. A gente vai começar agora o JD primeira edição trazendo a informação de que o Maranhão continua sendo o estado com a menor renda per capita do país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a renda aqui no estado é de R$ 635. De acordo com a pesquisa divulgada pelo IBGE, o Maranhão é o lugar onde os seus habitantes recebem menos no país, R$ 635, enquanto que o Distrito Federal tem a maior remuneração média, R$ 2.513. O rendimento domiciliar per capita foi calculado como a razão entre o total dos rendimentos domiciliares e o total dos moradores. Nesse cálculo, são considerados os rendimentos de trabalho e também de outras fontes. Todos os moradores são considerados nesse cálculo, inclusive os classificados como pensionistas, empregados domésticos e também parentes ou familiares desses empregados domésticos. Os valores foram obtidos a partir dos rendimentos brutos de trabalho e também de outras fontes, efetivamente recebidos no mês de referência da pesquisa, acumulando as informações das quintas visitas da PNAD contínua, feitas no primeiro, segundo, terceiro e 4 trimestres de 2021. Voltamos ao estúdio. Tá aí então as informações do Ciro Mineiro. Daqui a pouco ele volta ainda no JD primeira edição, trazendo mais informações, participando também conosco ao vivo. 1h19. Ainda dentro desse tema, a gente vai ver agora alguns números para comparar a situação aqui do estado do Maranhão. Você que nos acompanha pela TV vai ver alguns números, você que está no rádio também vai ouvir. Aqui a cartela já aparece na tela. O Brasil tem uma renda aí de R$ 1.367. O Maranhão tem R$ 635, como a gente trouxe anteriormente, a renda per capita. Alagoas, R$ 777, o Amazonas, R$ 800 e o Distrito Federal, R$ 2.513. Sobre a maior renda, no caso, né? Aí as três são, acho que as três menores, não é isso, Thiago? Maranhão, Alagoas e Amazonas, e a maior renda justamente a da capital federal. Eu vou girar já aqui com os nossos comentaristas, o Geisael, o John e a Kate, mas só falando em relação a esse assunto, lamentável, né? São aí 2 estados da região Nordeste, um da região Norte, a gente percebe sempre essa discrepância, né? Estados da região Norte e Nordeste, sempre considerados aí mais pobres, infelizmente, lamentavelmente, em comparação aos estados do Sul e Sudeste, a capital federal tendo a maior renda.
Começar com você, Geisel. Lamentável, né? Um dado triste e pegando, como eu disse, os estados da região norte e nordeste, sempre ali na linha de baixo quando se fala aí de riqueza, né? Da questão da economia, parte financeira. Lamentável, né? Muito boa tarde. Boa tarde, John, Kate, nosso colega Eduardo, e boa tarde, pessoal que está em casa. Estamos ao vivo, hein, gente? Eduardo, eu gostaria de pontuar aqui a seguinte questão. De 2019 para cá, houve queda na renda per capita média no Brasil. O Maranhão, entretanto, se manteve. Os mesmos R$ 635 de agora são os mesmos R$ 635 de 2019. Enquanto isso, a renda per capita média no Brasil caiu, no Distrito Federal também caiu. A gente continua ainda sendo a menor renda per capita? Sim, é verdade. Mas é importante lembrar disso. O Maranhão, pelo menos, se manteve, enquanto os outros estados, no que diz respeito ao número, ao valor da renda per capita, caiu. E uma outra coisa que é muito importante a gente sempre pontuar nessa história de medição de renda per capita, por cabeça, por pessoa, é que isso mascara uma coisa chamada desigualdade, não só no Maranhão, mas em todo o Brasil. Porque quando você pega e joga tudo na média, você esquece que tem gente que vive com menos de R$ 80 por mês. Enquanto isso, poucas famílias, poucos sobrenomes acumulam mais de 90% de toda a renda. Isso acontece no Brasil, isso acontece em outras regiões do mundo, mas isso a gente vê muito mais claramente em países como o nosso e em estados como o nosso. Então, é bom que a gente analise esse dado geral da renda per capita, mas a gente não pode esquecer da grande desigualdade que tem. Porque quando a gente pega todo mundo, coloca num bolo e divide por cabeça, parece assim que todo mundo tem uma renda de R$ 635. É só para a gente tirar um pouco essa ilusão e olhar para a questão da desigualdade. Poucos sempre com muito e muitos sempre com muito pouco. Pois é, uma distribuição aí injusta, né, Geisel? Como você falou bem, no todo o país é uma distribuição injusta em relação à riqueza do país, a parte financeira, e nesse bolo sempre a parte maior fica para poucos, né, infelizmente. Kate, muito boa tarde a você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Geisel, John Coutrinho, você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio, né? É interessante a fala do Geisel, mas eu queria chamar a atenção, viu, Geisel, que quando a gente fala sobre desigualdade, ali naquele parâmetro, eu queria até que colocasse a cartela de novo na tela. A gente está falando aqui que o Maranhão ele acumula a pior ou uma das piores rendas per capita. Não tem como diminuir mais, viu, Geisel? Assim, o fato da gente se manter com essa renda, né? Que na verdade é isso que ele disse, né? É um bolo que é dividido, mas não tem como a gente piorar. Se manteve ali. Agora, é claro que quando você fala de renda per capita, você esquece, naturalmente, leva as pessoas a entenderem que que a média é essa por pessoa, e não é, quando não é. Né? São valores que não chegam sequer a R$100. Nós mostramos, inclusive, acho que há umas 2 semanas atrás, a gente vem falando sobre essa realidade. Aliás, o Maranhão acumula tristes realidades, isso é preciso ser dito, né? Que o maranhense sequer... Tem maranhense que não ganha R$100. Então, você analisar R$635 como renda per capita, são dados do IBGE, claro, mas você analisar uma renda como essa, e você vai lá no quadro e vê que no todo o Maranhão está lá embaixo na fileira, é claro que fica bem óbvio essa desigualdade. Mas, muito além disso, está na ponta essa pessoa que agora, nesse exato momento, tem sequer o que cozinhar em casa. Então, a gente nem pode falar de R$635 de renda per capita, porque isso não é uma realidade local mesmo. Lembrando que aí dentro da tabela, R$635 ou 2.537 ali, que é o maior que é da capital federal, quase não dá para comprar nada hoje em dia no país, né? Eduardo. Infelizmente, tudo muito caro, né? É isso, Eduardo. John Coutrinho, boa tarde. Boa tarde. Só uns dados aqui interessantes no que diz respeito aqui à questão de renda, né? Já abordada pela Kate e pelo Geisel. É que eu peguei os meus mais atualizados, não é? Mostra o seguinte, falando no contexto geral, para você ter uma ideia, 90% dos brasileiros ganham menos de R$3.500, 90% dos brasileiros. Esse dado aqui do IBGE. E 5% dos mais ricos no Brasil ganham no mínimo R$10.313. Ou seja, nós temos aqui
A maioria da população brasileira, 99% da população brasileira adulta, ganha, portanto, aí abaixo disso, né? Então, nós temos aqui uma desigualdade São quase muito todos, grande. né, John? 99%, né? Quase Quando todos, você né? tem... Exatamente, uma desigualdade muito grande, não é? Quando você vê aqui que 90% ganha menos de R$ 3.500, 90% do povo não maranhense, mas do povo brasileiro ganha menos de R$ 3.500 aqui por esses cálculos, não é? Aí o restante, que tem uma elite, não é? Até o próprio Ciro Gomes gosta de destacar isso, né? O baronato brasileiro, a elite, que ganha uma parcela reduzida, 1% da população, que ganha valores aqui mais de R$ 10.000, não é? Então, a gente vê uma desigualdade muito grande quando se fala nesse assunto de renda per capita. Me permite, Eduardo, fazer uma observação? Sim. Eu queria só trazer a seguinte observação, John. Fala-se no Brasil em termos de taxação de grandes fortunas, né? Quando se fala de taxar grandes fortunas, o cara que tem um Corolla e é dono de uma pequena farmácia no interior do estado, ele acha que é com ele. Não, meu amigo, não é com você. Você é pobre igual mais de 90% da população brasileira. Quando a gente fala que 2 a 3% dos mais ricos, apenas 2 ou 3% detém aí mais de 90% do que é produzido de riqueza, meu velho. Então, esquece. Quando fala de taxar grandes fortunas, não é o teu Land Rover, não é o teu apartamento na beira da praia. Não se preocupe, você é pobre, você só é um pouquinho menos pobre do que eu. Ou planejou melhor a vida também, né, Gisele? Não, nem se está se falando de planejamento, viu? Porque tem muita gente que tenta se planejar e também não consegue, e não consegue. né, Kate? Não dá para falar de planejamento para quem recebe um salário mínimo por mês. Complicado. Não tem planejamento que dê conta do cara fazer milagre, né? Difícil. A gente vai seguir aqui com o JD primeira edição, agora mudando de assunto. John Coutrinho, eu vou com você porque a Elisiane disse que qualquer candidatura, né, que fure a polarização sairá vitoriosa. Ela que está sendo, inclusive, cotada para ser vice, de repente, do Dória. Ela deu essa declaração agora, né? Ela acha o seguinte, né? A Elisiane acha que ainda acredita na terceira via. Ela é defensora da terceira via, é cotada para ser vice de um desses nomes da terceira via. Há possibilidade muito grande do candidato do PSDB, do João Dória. Se o João Dória for candidato mesmo à presidência da República, a Federação de Cidadania com o PSDB está praticamente fechada. E a Elisiane Gama acredita o seguinte, se não for Dória, o outro nome, né, Simone Tebet, ou até o Moro, que for para o segundo turno, que chegar ao segundo turno, vence as eleições, ou seja, furando essa bolha, é a avaliação da Elisiane Gama, né? Só que a gente observa hoje, Gisele, Kate e Eduardo Ericeira, que a terceira via está muito longe, né, de chegar no segundo turno, ainda de acordo com as pesquisas. A última pesquisa que a gente até divulgou aqui, o Ciro e o Moro estavam empatados, mas não chegavam aí a 11%, 12%, no máximo a isso. Enquanto o Bolsonaro fica ali entre 25% e 30% e o Lula mais de 40%, né, 40% a 45% das intenções de votos. Uma disputa polarizada no momento, mas que longe de terceira via, pelo menos ameaçar, né, fazer frente aí ao segundo colocado. Mas a senadora Elisiane Gama acredita que isso pode ser superado, pode ser suplantado, né, ao longo da eleição. Quando a população mesmo se interessar, né, porque ainda não há um interesse muito grande da população brasileira nas eleições, mas isso vai afunilando com a chegada do período eleitoral. Nós já daqui a pouquinho já começam as convenções, tem a propaganda eleitoral, e haverá um maior interesse. E ela acredita aí, né, os defensores da terceira via acreditam que haverá, portanto, aí um desgaste maior tanto do Lula quanto do Bolsonaro, seja uma desidratação e o surgimento, portanto, da terceira via. Mesma análise que é feita também pelo Ciro Gomes, né, que ele acha também ali que já bem próximo das eleições, da data das eleições, haverá um clamor público, né, uma mobilização nacional em favor de um candidato aí que não seja nem Bolsonaro e nem Lula. Mas, por enquanto, as pesquisas não mostram isso. Não há um candidato até então que, né, agradou aí essas pessoas, perigosa, essas pessoas que não querem votar nem no Lula nem no Bolsonaro. Há uma avaliação também, né, de que 30% aí está com Bolsonaro, 40% tá com Lula e sobra o restante, né, que seria a terceira via. Mas só que essa terceira via ainda não está capitalizada em um nome capaz de ameaçar ou o Lula ou o Jair Bolsonaro. Pode ser que mude, mas ainda não decolou, né? Não decolou, e o que se percebe que é o que tudo indica, se tem uma aposta, né, numa eventualidade que aconteceu, na verdade, na eleição passada, não, João? Então se aposta nessa mesma sorte. Mas será que esse raio cai de novo nesse mesmo lugar?
Kate, eu continuo contigo aqui agora, porque o John falou sobre pesquisa. O senador agora te muda de pesquisa para enquete, né? O senador Roberto Rocha resolveu fazer uma enquete nas redes sociais para saber qual o cargo que deve concorrer nas eleições deste ano, não é isso, Kate? Na verdade é o seguinte, viu? Na onda das enquetes, o pessoal está apostando bastante na enquete. Mas eu queria dizer que o Jornal da Difusora, vocês estão responsáveis por isso também, viu? Colocaram aí uma pulguinha atrás da orelha do senador e aí agora ele resolveu convocar... O print está na tela. Vocês começaram a atentar a vida do povo e aí agora ele resolveu fazer essa enquete. Mas é importante que se diga, viu? Tá aí na tela, mas só fazendo um resgate aqui, o senador Roberto Rocha, que antes já dava ali algumas pistas, mas depois da ida dele para a Imperatriz, aquele famoso cochicho ali no pé do ouvido do Pacheco, e aí ele derrubou ali umas 2 candidaturas de uma vez só, depois veio Geisel ali com uma outra frase, provocou ali uma inquietação, e por que não perguntar para o povo, para o eleitor? Aí ele foi para as redes sociais perguntar, e aí, gente... Candidata a senador ou candidata a governo do estado, hein? Kate, o detalhe que o Thiago está me falando que a maioria dos comentários, pelo menos a maioria, a gente não sabe a diferença agora exata, mas a maioria foi para governador. Rapaz, mas eu pedi até para ele destacar alguns aí, porque a pergunta ela é muito séria. E aí, é Senado ou é governo? A gente sabe que nos últimos 8 anos ele, né, que está aí à frente do mandato de senador, está aí balançado. Inclusive, ele coloca aqui, né, ele fala que exatamente a frase que tem lá, pode estampar na tela para a gente poder pescar aqui a frase. Ele diz isso, né? Ele coloca que nos últimos 8 anos estava aí, né, disputando, estava aí à frente dessa cadeira de senador e agora a reeleição deste ano tem essa dúvida, mas ele deve anunciar agora no final de março. É a aposta dele, ele já disse que anuncia agora no final de março, mas quer saber, né? Ele chegou a reafirmar nas redes sociais a sua disposição em disputar a reeleição para o Senado, mas, segundo ele, não descarta a possibilidade também de vir como pré-candidato ao governo do Maranhão. Ele disse o seguinte, gente, que ele precisa ser candidato, mas ele tem que ter um candidato a governador competitivo e, consequentemente, um presidente da República também que seja um nome forte. E aí ficou no ar, né? Então, vamos analisar quem está aí com seus nomes postos e saber, de fato, quem é, o que ele vai decidir até o final de março. São 129 comentários. Boa parte dos comentários diz aí, vai governador, né? Vai governador, mas tem um e outro que diz para ele continuar na disputa aí da reeleição. Kate, Cenário... evidentemente que Roberto Rocha não vai tomar essa decisão baseado nos comentários de Instagram. Né? Até porque ele deve ter apoiador também, gente. Deve ter apoiador, mas ele está fazendo aí o apoiador. joguinho dele e tal, né? Olha, ele está, na verdade, eu acho que ele viu aquela história da ex-governadora Rosiana, que ficou aí 3 meses, desde o final do ano passado, nessa maciota, né? Vou, não vou candidata a isso, vou candidata a aquilo. Aí ele está fazendo a valorização dele também, né? A primeira coisa que ele precisa ter é um partido. Eu ia comentar isso. Vamos lá. Ele precisa primeiro isso na ter tela um partido. são os comentários. Logo depois, ele tem que decidir o que é que ele quer e ele está certo quando ele diz que tem que ter um nome forte para governo, para presidente, enfim. Tem que ter todas essas caronas para que realmente, efetivamente, tenha êxito o projeto dele, né? Ele tem que montar, aliás, tem que ter um partido e montar uma chapa, né? Ele não pode sair senador sem ter uma chapa. Como ele fala, né? Eu tenho que ter primeiro um candidato a governador. Claro, se eu quiser forte. ser senador. E vice-versa, se eu quiser ser governador, tem que ter uma chapa de João, senador. nas né? entrelinhas ele diz ali exatamente isso. Quando ele fala que ele tem que ter um nome forte para o governo e um nome forte para presidente, então ele diz mais ou menos ali, já engata qual é o caminho que ele deve seguir. Eu acho que é preciso olhar para o passado, porque tem gente que sempre comete o erro de menosprezar Roberto Rocha. Observem todas as eleições para trás. O sucesso que Roberto obteve de um jeito ou de outro. Você pode até não gostar do Roberto, pode não votar nele, pode ter qualquer rejeição com ele, mas dizer que ele não teve sucesso na vida política dele seria cometer aí uma ingenuidade. É só analisar 18, 16, 14, 12. Você pegar o histórico de 10 anos para cá, não dá para dizer que o Roberto não saiba jogar o jogo. Tu pega os 8 que já Mas na já última tem um ele foi governador, foi a última que ele...
Não, tem uma votação muito... Mas ele estava seguro, Senador. John. Senador. Ele Ele estava seguro. ele alega que no participou da campanha por causa do filho, né? Estava doente, ele alega isso. Sim, mas já independente estava da seguro razão. assim mesmo. Ele estava com a cadeira dele garantida. Então é isso que eu, assim, não dá para dizer que ele não sabe jogar o jogo, inclusive Não, em com 18, estratégia. porque assim, ele não colocou em risco o mandato dele. Saiu, foi lá e aventurou. Eu tenho que chamar agora o intervalo, daqui a pouco a gente volta debatendo mais sobre política, agora 1h e 35 minutos, e a seguir a gente vai falar sobre o jogador maranhense, né? Um motivo aí que tem repercutindo muito, uma situação que tem repercutindo muito em todo mundo, e um jogador maranhense que estava na Ucrânia, que desembarca hoje, daqui a pouco, agora à tarde, em Imperatriz. A gente vai acompanhar, inclusive, essa situação ao vivo, trazendo informações ao vivo lá de Imperatriz. O intervalo é rapidinho, continue conosco. Uma hora e 38 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, e o jogador maranhense, o Anderson Cavalcante, que morava na Ucrânia, país que passa por um momento complicado, né, em meio à guerra, desembarca hoje em Imperatriz. O Geisel Nascimento está ao vivo e participa com a gente, tem mais informações a respeito deste assunto. Muito boa tarde, Geisel. Oi, Eduardo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham nossa programação em todo o estado. Ele desembarca daqui a pouco aqui na cidade de Imperatriz e em seguida já vai direto para a sua cidade natal, que é João Lisboa, que fica a 10 quilômetros aqui da cidade de Imperatriz. Desde o último dia 26, que o Vanderlei Maranhão vem aí enfrentando aí uma aventura para sair da Ucrânia. Ele estava no dia 26, no sábado, ele conseguiu sair da fronteira, né, até chegar Bucareste, na Romênia, onde ele embarcou num voo ontem, segunda-feira, com destino ao Brasil. Ele está vindo com outros jogadores brasileiros também, que chegam também ao país, que é o Bruno Hernandes e Kleber Juninho, que jogavam em times também da Ucrânia. Saíram de lá, fugidos, porque o país está vivendo uma guerra, um bombardeio, né? Então ele está chegando hoje, quem está aguardando é sua mãe, sua esposa e familiares e amigos torcendo para que ele chegue aqui na cidade são e salvo, né, Eduardo? Eu volto com você aí no estúdio na capital. Uma boa tarde. Boa tarde, Geisel. Obrigado pelas informações. Claro, a nossa equipe lá em Imperatriz segue acompanhando essa situação. Além do Vanderlei, tem também o Marlisson, né, que a gente mostrou na semana passada aqui, que é do município de Rosário, que também joga na Ucrânia. Na verdade, eu jogava, né, muitos deles, não só jogadores maranhenses, mas brasileiros como um todo, preocupados que já chegaram e decidiram que não vão voltar para o país, pelo menos tão cedo, já que o país vive uma guerra lamentável, toda essa situação, e a gente segue acompanhando. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, agora 1h e 40 minutos, e hoje completa, como eu disse na abertura do jornal, 20 anos do caso Lunos, né? Caso que teve muita repercussão em todo o país, a operação que tirou a Rosiana Sarney da sucessão presidencial. Quem rememoriza esse episódio é o Geisel. Geisel. A verdade, os colegas podem aqui me ajudar, porque os fatos eles são muitos, né? Mas naquela tarde de sexta-feira, 1º de março, 2002, 10 homens da Polícia Federal, cumprindo o mandado da Justiça, entraram no escritório da empresa Lunos, de sociedade de Jorge Murat e Rosiana Sarney, né, que ambos estamparam a capa da revista Veja. Está aí na tela para você olhar e eu vou falar o que tem na capa para o pessoal que está ouvindo pelo rádio, né? A revista Veja com a foto de Rosiana e de Jorge Murat, e eles pensaram que o Brasil era o Maranhão. É importante lembrar isso como um fato histórico nesta data, porque certamente quem tem menos de 25 anos de idade não sabe. E é importante porque ontem nós falávamos aqui a respeito do quanto é importante a oxigenação e a renovação na política. E o que a gente vê este ano, especialmente encangado aí em determinado pré-candidato a governador, são pessoas, são políticos que têm um histórico não bem auspicioso, que agora tem a oportunidade de voltar ao poder, encangados, repito, em um pré-candidato a governador. Então, naquele ano, a Polícia Federal, quando entrou no escritório da Lunos, encontrou R$1.340.000 em espécie, separados em notas de R$50. E se hoje R$1.340.000 é muito, você imagina 20 anos atrás. E esse fato, na época, tirou Rosiana da parelha da disputa para a presidência da República. Os mais jovens não sabem, mas sim, em 2002, as pesquisas mostravam, inclusive, Rosiana Sarney em empate técnico com o presidente Lula. E
ela reagiu, assim como todos aqueles que a rodeavam na política, questionando e atribuindo, como costumam fazer os políticos, a operação a uma questão de perseguição política. À época, falava-se em uma articulação de José Serra, que figurava ali em terceiro ou quarto lugar nas pesquisas e que acabou indo para o segundo turno naquele ano com o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a Rosiana era governadora, Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República. Ela, inclusive, no mesmo dia da operação, ligou para o presidente questionando e dizendo que o ministro da Justiça certamente saberia de uma operação dessa magnitude, mas fato é que, um mês depois, Rosiana anunciava a desistência do projeto de concorrer à presidência da República. Lembrando que um ano antes, a Polícia Federal já tinha também feito uma outra operação onde teria descoberto 6 contas em nomes de supostos laranjas em paraísos fiscais, numa batida que foi feita no escritório de contabilidade que atendia ao marido de Rosiana. E que essas contas poderiam estar sendo usadas para lavagem de dinheiro e por laranjas, isso suspeitas levantadas na investigação à época. E um ano depois, o caso do Lunos, que acabou tirando Rosiana da corrida presidencial de 2002. Se eu esqueci de algum fato, os colegas podem me ajudar aqui, mas acho que, resumindo, foi isso que aconteceu naquela época. John, Kate. Eu fico impressionada, assim, quando a gente recorda esses episódios escandalosos, né, que trazem o olhar do país inteiro para um Estado já tão deficitário, um Estado já tão, né, necessitado de tantas coisas, e você vê que a época era um momento muito importante, né, e que se aquilo não tivesse acontecido, nós nem saberíamos, de fato, aqui teria caminhado, né? Mas nós estamos, mais uma vez, num ano tão importante, né? E aí você recorda a história e você vai vendo frações. Aí eu lembrei agora aqui de 2014, quando da transição de um governo para o outro, né, que a promessa era romper com todo aquilo que se chamava de atraso e tudo mais. Aí você vê que de 2014 para 2021, que a gente está no ano eleitoral agora, né, você vê frações, fragmentos desse mesmo pensamento sarnezista, dessas mesmas pessoas já numa composição de um novo governo que fazia oposição. É uma loucura isso, né? É uma loucura e é uma confusão. E é importante que você que está em casa faça essa leitura também, porque aquilo que aconteceu há 20 anos atrás é aquilo que a gente segue vivenciando todos os anos. E é impressionante como você não consegue, né, separar aquilo que eu falei das frações, do fragmento de um e do outro, que quando você vai ver no frigir dos ovos, é tudo a mesma coisa. E assim, um detalhe importante, pode finalizar. Eu li aquele livro do Palmeiro Dória, né, Honoráveis Bandidos, conta muito bem esse episódio aí, em que o Geisel falou, né, muita propriedade, né, relembrou os fatos ali com muita precisão. E tem um fato lá no livro que ele diz o seguinte, que até hoje, não é? Até hoje, familiares do José Sarney não perdoam o José Serra, não é? Até hoje a relação, certa vez, o próprio Sarney recebeu lá o José Serra depois desse episódio, né? E o livro conta que Dona Marli falou uma série de coisas para o José Serra, né? Criticou ali, fez ali do jeito dela, não é? Por acreditar que sim, até hoje, que foi ele sim que esteve por trás dessa operação contra a Rosiana Sarney, para tirar ela do páreo, como o Geisel falou, né? Tirar a Rosiana, que era muito competitiva, na época as pesquisas mostravam ela realmente, quando não era em primeiro, era empatado ali com Lula, não é? E era uma mulher governadora, uma mulher eleita no Maranhão, que vinha aí sendo muito bem vista de forma pelos eleitores nacionais, né, pelo Brasil, na verdade. E isso fazia a Rosiana figurar em primeiro lugar. Então, isso foi, até hoje, familiares, pessoas não perdoam aí o José Serra e alegam que foi, no PSDB, os tucanos que tiraram Rosiana do páreo. 2 recomendações para quem está em casa. O livro Honoráveis Bandidos e Google, Caso Lunos 2002. Só isso,
porque é impossível em tão pouco tempo a gente contextualizar de maneira abrangente aqui. Eu acho que, rapidinho, Eduardo, muito mais do que o tempo que tem esse episódio e que o dano que isso gerou, eu acho que é importante fazer a relação das épocas. É importante fazer o resgate de tudo isso e saber que o tempo que a gente vive é hoje, né? E o que é que se passa no meio disso também. Só rapidamente, a história política é super importante e um outro detalhe importante que o Geisael e o John trouxeram aqui, ela pontuava muito bem a Rosiana Sarney, diga-se passagem, ninguém está comentando aqui se pode apoiar ou não, enfim, a família Sarney, mas ela pontuava muito bem e detalhe, ela ia ser a primeira presidenta do país, que foi a Dilma Rousseff. Isso é um detalhe importante, né? Em um momento da história que a sociedade ainda é, mas era altamente machista também. Mas isso é só um fato histórico que a gente está trazendo aqui também. Claro, a investigação deveria acontecer por parte da polícia, isso é normal. E a história política também é importante, inclusive nesse ano de eleição. É bom você sempre se informar. 1h48 e uma exposição realizada. Agora a gente vai para a cidade de Caxias. Em Caxias, mostrou ao público a tradição do carnaval local. Destaque que é trazido pelo José Carlos. Zé Carlos, boa tarde. Olá, boa tarde, Eduardo, e boa tarde a todos. Pois é, essa exposição foi realizada pelo CEFOL, que é o Centro de Folclore Caxiense, fundado pelo saudoso carnavalesco e fazedor de cultura Antônio Cruz. O Caio Cruz, que é filho do Antônio, que é o curador da exposição, falou com a nossa equipe sobre essa programação. Vamos ouvir. Fizemos o útil ao agradável e fizemos essa prévia do que vai estar exposto de forma permanente no CEFOL a partir dessa reinauguração, agora no começo de março. Nós temos aqui instrumentos que foram reconstituídos, né, pelo Antônio Cruz, que foram os instrumentos usados nos primeiros carnavais de Caxias, ainda nos anos 50, em 1950. Temos bonecos, figurino e todos esses quadros que estão aí com informações sobre nosso patrimônio cultural e com fotografias belíssimas, né, belos registros dessas manifestações. Essa é a nossa informação de hoje. É com você, Eduardo. Obrigado, Zé Carlos. Então daqui a pouquinho tem o jornal lá em Caxias, daqui a pouquinho também tem lá em Imperatriz, e a gente vai direto para Imperatriz com o balanço da Polícia Rodoviária Federal, que traz esse destaque. É a Leiliane de Araújo. Leiliane, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Pois é, olha só, em 4 dias da Operação Carnaval 2022, 131 condutores foram autuados pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cortam o estado do Maranhão. Esse é apenas um balanço parcial da operação que começou na última sexta-feira, em que a PRF reforçou o policiamento e as fiscalizações. 15 acidentes foram registrados, deixando 14 pessoas feridas e 2 mortas. Uma delas ontem na travessia urbana aqui de Imperatriz. Um senhor de 89 anos, natural da cidade de Floriano, no estado do Piauí, foi a vítima de atropelamento aqui na BR-010. A ultrapassagem proibida está aí até agora, né, no topo das ocorrências. Foram registrados 45 até o momento. Durante a fiscalização, 32 pessoas recusaram fazer o teste de bafômetro e 5 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Esse era inclusive o foco, né, da operação. A Operação Carnaval, que encerra amanhã, e o balanço, né, será divulgado, o balanço final será divulgado na próxima quinta-feira. Eduardo, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Leiliane. Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho também Caxias e Imperatriz vão seguir com a sua programação local. Agora nós vamos aos destaques do Município em Foco, com a Jéssica Lima. Olá, boa tarde. Para melhorar os serviços prestados aos pacientes da saúde mental em Imperatriz, foi realizado o encontro para a retomada das atividades do Grupo Gestor de Saúde Mental, com a presença dos coordenadores e profissionais dos serviços da rede. A reunião foi promovida no CAPS com o objetivo de organizar a mobilização da rede, estruturar indicadores de planejamento e também elaborar projetos de apoio. O secretário de Saúde, Alcemir Costa, informa que essa metodologia de trabalho terá a participação de todos os dispositivos da rede. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Obrigado, Jéssica. A Jéssica está de volta amanhã com o Município em Foco. 1h52 agora. Kate, o pessoal que está mandando mensagem aí para a gente, participando conosco, acompanhando a gente nessa terça-feira de carnaval. Opa, tem gente fazendo até denúncia aqui. Claro, a gente vai passar para a produção, tá?
Queria só saber o nome para falar da participação. Antônio Carlos, alô Antônio Carlos, obrigada, viu? Está lá em Pasto Lumiar. Maiobão, obrigada. Já já a gente passa aqui para a produção, tá? Oi, Kate, manda um alô aqui para Maria das Graças. É o Paulo Henrique, Domingos, Ivone e Maria Vitória. Somos fã. É isso? Da Bahia? É isso mesmo? Ô, rapaz, obrigada pelo carinho. Tá aqui, né? Obrigada, Eduardo, Carlos Eduardo, muito obrigada também. Morada do Sol. O Sebastião também está participando com a gente. Sebastião, lá da Vila Fialho. Sebastião, recebi aqui o vídeo, tá? Passar também para a nossa produção, fica tranquilo. Alô, a Deise. Deise, um beijo para você. Está desejando um ótimo comecinho de semana aqui pra gente, para você também. Hoje é terça-feira, uma pessoa da fala começo de semana, né? O porque é feriado, né, amigo? De carnaval ainda. A semana começa amanhã. A gente aqui tá ligado desde as 5 da manhã. Um beijo também pra Edna. Alô, dona Edna, não pode ligar, viu, gente? Ligar não dá para atender aqui. Raimundo, que tá em Coroatá. Alô, Raimundo. Tá dizendo aqui em quem ele votou. Não posso dizer em quem tu votou, Raimundo. Presta atenção, assim tu me complica. Oi, Kate, cadê? Só um instante. Dona Antônia, muito bem. Dona Antônia, um beijo para a senhora. Faltou aqui o local, tá? A Nina, que está lá em Rony Lima, está em Davinópolis. Um beijo para vocês. Daqui a pouquinho a gente traz mais daqui a pouco a gente passa mais mensagens. informação. Estava acompanhando a gente da Bahia, era? A Bahia. É porque aproveitar que não está tendo carnaval, né? A Bahia também tem um carnaval tradicional, Bahia. mas está todo meio que em casa ainda por conta da pandemia. Aproveita para assistir o JD primeira edição. Rapaz, deixa eu mandar aqui, ó, família Pestana, tá cheio de gente, mandou até a foto, uma turma aqui participando. Beleza, obrigado a toda a família Pestana. Obrigado a todo mundo que nos acompanha, viu? Agora, Caxias e Imperatriz ficam com a sua programação local, você segue aqui conosco, no rádio e também na TV para o restante do Maranhão. E depois do intervalo, o PT tem 3 nomes cotados para o vice de Carlos Brandão. E você vai ver também que tem deputado propondo para ter topless. É isso mesmo, que tem um topless aqui no estado do Maranhão. A gente volta já já com o JD primeira edição. Uma hora e 58 minutos, já estamos de volta aqui com o JD, primeira edição. Obrigado você que continua conosco aqui, tanto pela TV quanto pelo rádio. Obrigado pelo carinho da audiência. E olha, já pensou em morar pertinho da praia, pagando prestações que cabem no seu bolso? Chegou a sua hora. O Costa Araçagi Condomínio Clube é para você. ITBI e registro grátis. Condições especiais e facilidade no seu financiamento. Área de lazer completa, apartamentos de 45 e 47 metros quadrados. Chama no WhatsApp para fazer o melhor negócio da sua vida. 991090335 ou então 991884845. Seja para investir ou para morar, o Costa Araçagi é o lugar. Um empreendimento Franeri Tenda. Dona Kate, o apartamento da senhora é babado. Tem até vista para o mar, é pertinho da praia. Um escândalo. Minha irmã, morar aqui no Costa Araçagi Clube foi a melhor decisão em toda a minha vida. E olha, eu paguei R$ 2.300 de entrada e as taxas foram todas gratuitas. Tu acredita? Tudo bem facinho. Entendi, Dona Kate, é barato mesmo. E tem segurança, aqui tem piscina, tem espaço para festa, tem quadra. Seja para investir ou morar, o Costa Araçagi Clube é o lugar. Ô, vizinha! Dona Kate, agora nós somos vizinhas. Menina! Eu apliquei os meus investimentos no Costa Araçagi Condomínio Clube e realizei o meu sonho. Costa Araçagi é pra você. O empreendimento Franeri Tenda. Agora, 2 horas em ponto, a gente segue com o JD primeira edição e 2 pessoas morreram neste feriado de carnaval. Na verdade, o feriado ainda continua, né? Mas, lamentavelmente, 2 pessoas morreram por acidentes com jet ski. O Ciro Mineiro está ao vivo e tem as informações, esses acidentes que aconteceram no interior do estado que tiraram a vida de 2 pessoas, lamentavelmente. O Ciro já está aqui. Ciro, muito boa tarde a você. É isso mesmo, viu, Eduardo? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também para quem acompanha, né, o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É bem isso que você falou, né, Eduardo? 2 pessoas que infelizmente acabaram perdendo a vida, né, depois de se envolverem
em acidentes, né, com motos aquáticas, o jet ski, né, como a gente sabe, 2 acidentes que aconteceram no domingo ainda, né, um na cidade de Barra do Corda e outro em Barreirinhas. E também teve um terceiro acidente, né, de um homem que pulou em um açude no município de Itapecuru-Mirim e que acabou perdendo a vida. Que acabou se ferindo gravemente, né, e sendo encaminhado para um hospital lá do município de Itapecuru-Mirim. É importante a gente ressaltar, Eduardo, que o primeiro caso, né, que foi noticiado ainda no domingo foi o do advogado Raimundo Nonato Meirelles, de 71 anos, que foi encontrado já sem vida, né, na tarde do último domingo no município de Barreirinhas. Ele estava, na verdade, curtindo, né, o período de carnaval lá no Rio Preguiças, né, fazia um passeio de jet ski. E a hipótese mais provável é que ele perdeu o controle, né, do equipamento da moto aquática, acabou batendo, né, em raízes e por conta dessa situação acabou caindo no rio, né, se afogou e infelizmente acabou perdendo a vida. O segundo caso também foi registrado no domingo e teve como vítima, né, uma mulher, uma jovem identificada como Mara Chaves. Ela também, né, estava fazendo um passeio de jet ski na companhia do esposo. Esse passeio eles faziam no Rio Corda, né, lá no município de Barra do Corda, e durante esse passeio ela teria batido a cabeça, né, em galhos de árvore. Ele também perdeu o controle, né, o esposo dela que conduzia essa moto aquática perdeu o controle e eles caíram no rio, né, ela primeiro caiu no rio, né, logo em seguida ele caiu também. E a partir desse momento ela já não foi mais encontrada, ela já não foi mais localizada, sendo encontrada só no dia seguinte, né? No caso, ontem, segunda-feira, também já sem vida. E o terceiro caso, que foi no município de Itapecuru-Mirim, como a gente falou ainda há pouco, né? Frisou ainda há pouco, foi um homem que se acidentou ao se jogar em um açude no balneário do Pedro. Né? Esse homem bateu a cabeça muito forte, né, no fundo desse açude. E o acidente fez ele instantaneamente perder os movimentos superiores e inferiores. Ele foi removido, né, ele foi transferido para um hospital do município, né, com todo o cuidado, com toda a segurança, exatamente por conta aí da perda de movimentos, né, e segue, né, em recuperação, segue sendo acompanhado nessa unidade de saúde. Mas o que é mais importante, Eduardo, a gente chamar a atenção, a gente sabe que nesse momento, né, nesse período de carnaval, de feriado, né, as pessoas aproveitam, né, para se divertir, para brincar em rios, açudes, muitas vezes utilizando esse equipamento, a moto aquática, né, o jet ski. Então é importante, acima de tudo, que as pessoas tenham cuidado, que saibam de fato pilotar esse tipo de equipamento, exatamente para que não para que evitem, né, se envolver em acidentes, né, acidentes que infelizmente acabaram tirando a vida aí de 2 pessoas somente no último domingo. Voltamos com você, Eduardo, aí no estúdio. Obrigado, Ciro, pelas informações. Lamentavelmente, aí notícias tristes, né? Pessoas que perderam a vida em um momento de diversão. Tem que ter calma, prudência, cuidado, né? Pessoal que está aproveitando muito no interior do estado esse período de carnaval, algumas pessoas para descansar, em meia folia ainda, mas pouco de restrição. Por conta da pandemia tem que ter cuidado, né? Tem a fiscalização também, né? Pois é, tem a questão da fiscalização também, que tem que ter, claro, tanto aí, né, pela Capitania dos Portos, nessa questão da parte marítima, enfim, com polícia, enfim, festas. Lamentável, muitas pessoas aí que acabaram perdendo a vida, que o Ciro trouxe as informações em diferentes pontos, né? Barra do Corda, Barreirinhas, Itapecuru. A gente segue com o JD, primeira edição. Eu falei agora há pouco, só corrigindo, que teve um deputado maranhense que apresentou um projeto de lei para liberar o topless. Não é só aqui no estado do Maranhão, é em todo o Brasil. Se trata de um deputado federal, não é isso, Kate? Exatamente. O deputado é maranhense, né? Mas a proposta é para o país inteiro. É exatamente isso. O deputado Hildo Rocha, do MDB, ele propôs aí exatamente a liberação do topless. Né? A gente sabe que existe uma previsão legal desde 1940 que considera esse ato, esse gesto, como ato obsceno, né? E aí a proposição do Hildo é exatamente essa, né? Tornar agora livre, né, o acesso das pessoas que quiserem, claro, a espaços como esse, e que isso não cause mais, né, transtornos e nem condução, né, para as delegacias, a exemplo do que aconteceu agora no comecinho do ano
com uma produtora cultural que resolveu fazer topless e, infelizmente, né, teve ali uma situação um tanto arbitrária, foi inclusive algemada, né, pela autoridade policial, né? Não. Ela teve a algema colocada no tornozelo dela, né? Foi conduzida de uma forma muito arbitrária. O questionamento, na verdade, com relação a isso, não é nem pelo fato de estar legislando pelo topless, porque o direito, né, de pegar sol, de estar na praia da forma que entender e que bem entender, deve ser uma opção das pessoas. Muito embora a gente saiba que no Brasil isso não é liberado, né? Então, ele quer legislar, o texto é nesse sentido. Mas aí, o questionamento, inclusive, que já se levanta, é com relação, inclusive, à condição dessas praias, por exemplo. Será que também não estaria na hora de dar um tom melhor para o que a gente tem hoje, que se configura a orla, né? Falo do nosso próprio estado, que é riquíssimo, né? Que nós temos uma orla lindíssima, mas que, infelizmente, nós temos tantos problemas. Isso se repete aí em tantas capitais, em tantos estados também. Bom, está tramitando, né? E aí agora a expectativa se passa ou não. Mas a proposta é essa, né? De liberar, portanto, o topless no Brasil, nas praias do país. Essa proposta não é nova, né? Ela já tem um deputado também, já apresentou antes, o próprio Carlos Mink, né? O deputado Carlos Mink também já fez uma proposta semelhante a essa, o deputado maranhense Hildo Rocha. Diante dessas discussões também que a gente levantou, né? De pessoas que já foram abordadas, já foram detidas por conta dessa prática. Olha como nós estamos atrasados. 1980, se via a polícia prendendo mulheres no Rio de Janeiro porque estavam tomando sol sem a parte de cima do biquíni. Olha como estamos atrasados. De quando é a lei, Kate? De quando é? 1940, né? Muito bem. Artigo 233 do Código Penal, que na verdade não tem nada objetivo falando a respeito do topless, fala em ato obsceno. E aí cabe ao agente público que visualizar a cena e, de acordo com o contexto local, entender que aquilo é ou não um ato obsceno. Ou seja, cabe a uma pessoa, a um agente público, determinar se é ou não ato obsceno. Por que mulheres de fio dental, se a gente considerar que é uma questão de parte do corpo que é mais sexualizada, que é mais erótica, as mulheres tomam banho de fio dental, tomam banho de sol de fio dental. Qual a diferença, então? A moça que foi presa, a Beatriz Coelho, citada aqui pela Kate, ela esteve na delegacia, do lado de um rapaz que também estava detido na delegacia, nu da cintura para cima. Ou seja, o homem quer dizer que nem na delegacia ele precisa vestir uma camiseta, precisa vestir uma... Então, é preciso que se faça esse tipo de discussão? Sim. E é preciso que a gente se atualize em relação a esse tipo de assunto. Não se está falando aqui da mulher sair com os peitos de fora, numa praça, na rua, não, mas a mulher vai para uma praia. Isso é resultado de uma sociedade sexista, machista, que entende que tem poder sobre o corpo da mulher. A mulher é dona do seu corpo. E se o homem pode ficar com o peitoral para fora, tomando banho numa praia, por que a mulher não pode se ela quiser fazer? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade misógina, machista, sexista, que acha que tem poder sobre o corpo da mulher. É preciso se discutir isso sim. Se é prioridade ou não, aí é uma outra discussão. Inclusive, eu estou achando, viu, Geisel, tu deveria dar uma colaboração, inclusive apontando aqui uma praia aqui no Maranhão, viu? Aqui em São Luís, ou então no estado, que é riquíssimo, né? Não, vai apontar o quê? Uma praia que os homens ficam sem camiseta? Não, estou falando de homem, estou falando para as próprias mulheres. Ah, não, mas é isso que eu te digo. A culpa é da sociedade, a gente não pode culpar as mulheres, senão a gente vai entrar naquela história de que a mulher foi estuprada porque a culpa é dela, porque expôs o corpo. Então, na verdade, a culpa é nossa. É uma discussão que precisa ser muito mais aprofundada. Claro, a gente está levantando aqui um aspecto de topless. A gente está falando aqui de uma lei que lá de 1940 que precisa ter, inclusive a observação, como você disse, do agente público. E que serve, que se a gente fosse colocar aqui à mesa, a gente poderia discutir tantas outras coisas muito mais atuais e que não são discutidas, a exemplo exatamente de leis que possam firmar pelo menos a vida da mulher. Ora, se você tem um chamado companheiro, que se você veste uma roupa ou tem determinada ação, você chega em casa, apanha, e essa mesma mulher não tem a cobertura, por exemplo, do Estado, como é que você vai discutir uma lei de 1940 se a gente tem em 2021, sei lá, não sei quantas, mais de 50 mulheres que foram mortas? Então tem tanta coisa para ser discutida, Gisele. A gente vai seguir falando desse assunto ainda, com certeza, em outras edições, mas só queria, além de ser uma questão legal, é uma questão também cultural, né? Essa
essa questão do topless, por isso que tem que ser muito bem debatido, como o Geisael, a Kate colocou, e o John também aqui. 14 horas e 10 minutos, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, revelam aí que o Maranhão teve a segunda maior taxa de trabalhadores sem carteira assinada do país no setor privado, com 50% das pessoas desempregadas no quarto trimestre de 2021. Graduada em pedagogia, Eliane não encontrou emprego na área. A solução foi vender produtos de maneira informal no centro de São Luís. Estou com dificuldade de arrumar emprego, apesar de ser formada, tenho licenciatura em pedagogia e aí eu resolvi comprar cremosinho para me revender e o rapaz me ofereceu ali mata-mosquito, eu também vou passar a revender. Ela é uma das 364 mil pessoas desempregadas no Maranhão. O estado também ocupa o segundo lugar no ranking de pessoas empregadas sem carteira assinada no setor privado. Os dados são referentes ao quarto trimestre do ano passado. A gente tem um mercado de trabalho que ainda é muito frágil, a gente tem muitas pessoas em atividades no setor primário e onde você tem um nível de informalidade muito grande. A questão também dos trabalhadores domésticos, a gente tem uma categoria onde você tem um forte impacto ainda do mercado de trabalho informal. E, então, esses números apresentados eles não são uma novidade, no nosso caso aqui para o Maranhão. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua aponta ainda que a média de desemprego em 2021 ficou em 15,8% no estado. Esse percentual está acima da média do país no quarto trimestre, que foi de 11,1%. A gente segue aqui com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Gisele, eu volto com você que a presença de Zé Reinaldo e Luiz Fernando, eles devem dificultar a subida da Rosiana no palanque do vice-governador Carlos Brandão, que é pré-candidato ao governo do estado, vai ser candidato à reeleição, já que ele vai sentar aí na cadeira de governador, isso exatamente daqui a um mês, né? O partido de Rosiana, no MDB, está praticamente fechado com o vice-governador Carlos Brandão e a gente tem discutido essa dificuldade que a Rosiana tem em subir no palanque, especialmente para dividir o palanque com o Flávio Dino. Já falamos aqui, inclusive, que o Palácio tem experimentado em pesquisas justamente a reação do eleitor, a reação do público a essa união no palanque entre Flávio Dino e Rosiana Sarney. Mas a Rosiana, ela empanca em algumas dificuldades já discutidas aqui, mas eu quero trazer dois nomes aqui. Zé Reinaldo Tavares, que hoje é um dos conselheiros de Carlos Brandão, e também o Luiz Fernando. Por quê? A Rosiana e aqueles mais próximos ali no entorno dela, os tem na cota de traidores da Rosiana. O Zé Reinaldo foi vice dela por 8 anos e na oportunidade que teve, que se elegeu como governador, que assumiu o governo, é considerado dentro do grupo da Rosiana dos mais próximos como um traidor e foi ele, inclusive, um dos principais artífices aí para a vitória de Jackson Lago, que foi o início da derrocada do grupo Sarney no Maranhão. Então, seria um pouco indigesto para a Rosiana ter de se alimentar desse prato. Luiz Fernando foi alimentado durante 4 anos como sucessor de Rosiana e na hora do pega pra capar em 2014 desistiu da candidatura, deixando aberto o campo aí para um candidato que não tinha preparado o caminho e facilitando aí a eleição do governador Flávio Dino, portanto, tido como arregão no grupo da governadora Rosiana e também depois acabou se bandeando para o grupo do governador Flávio Dino. Portanto, seria indigesto servir esse prato à mesa do palanque de Carlos Brandão para a Rosiana Sarney. E estamos analisando aqui apenas essa questão, outras já analisamos aqui e algumas outras podem surgir ainda, né, John e Kate? E a gente não pode esquecer, né, que a própria ex-governadora, pelas redes sociais, ela sempre que pode faz comparações, né, do seu governo e do atual governo e realmente ela pincela ali, inclusive fazendo críticas e críticas fortes, sem falar inclusive dos vídeos que ela grava dos locais que ela passa. Então ali minimamente ela coloca pelo menos um pouco de coerência na postura dela, né? Apesar do partido ir de forma contrária. Quem conhece a Rosiana sabe que é quase impossível, né? Ela está do lado do Zé Reinaldo no palanque. O Sarney até tudo bem, até... Parece que houve um perdãozinho. Uma conversinha, um perdãozinho, essa coisa toda, mas com Rosiana não, né? A gente sabe como é que ela é. Esquecimento momentâneo. A personalidade da Rosiana, ainda mais com o Zé Reinaldo, né? Então... eu não digo assim, é mais fácil ela subir ao lado do Flávio Dino
do que subir do lado do Zé Reinaldo. Mas é bom lembrar que ela mesmo já declarou que mesmo que o MDB, que está mais próximo hoje do vice-governador Carlos Brandão, dê apoio, né, à reeleição dele, ela já disse que vai se manter neutra. Ela mesmo declarou isso. Já falou. Então, ela mesmo É declarou o mínimo isso. da coerência que ela quer colocar, né? E olha, Eduardo, o Flávio Dino ele considera que a Rosiana, e por isso eles fizeram essas testagens e pesquisas, ela com seus 30% ali que consegue ainda ter nas intenções de voto, ela poderia ser assim, um ponto definitivo para que o Brandão alcance o segundo turno, né? E quem sabe até uma vitória. E eu gostaria que as pessoas que nos assistem fizessem link desse assunto com o assunto que nós tratamos no bloco anterior, quando falamos do caso Lunos, e que nós dizíamos que há alguns velhacos, digamos assim, da política, que têm a oportunidade de voltar agora no palanque do vice-governador Carlos Brandão. E a gente está falando de nomes que tiveram a sua importância na história política, mas não representa nenhum tipo de oxigenação, de renovação. Ao contrário, representa uma volta ao passado. Zé Reinaldo Tavares, Luiz Fernando, Rosiana Sarney e assim vários outros nomes que já fizeram parte da chamada oligarquia tão combatida e que foi importante o discurso anti-oligarquia para vencer a campanha em 2014. Agora, o momento em que Flávio Dino entrega o governo para Brandão e ele vai concorrer a governador, puxando toda essa velharada de volta para as eleições de 2022. Essa relação, até compreende essa relação do Brandão com o Zé Reinaldo, porque o Brandão, inclusive, já foi secretário do Zé Reinaldo, né? A relação deles é muito antiga, do Brandão com o Zé Reinaldo. Só rapidinho, John, você trouxe aí, tem gente que... Só para eu não ficar mal entendido, quando eu falo velharada, eu não estou me referindo à idade né, de ninguém, apesar de ser... já estamos na política há muito tempo. Não estou me referindo, evidentemente que eu não estou sendo desrespeitoso aqui com a idade de ninguém, que nós todos alcançaremos essas idades. Se Deus quiser. Se melhor idade. Ainda tem a melhor idade, né? John, o Kleber Verde, né, deputado federal, aproveitou aí para curtir o carnaval de uma forma aí, se exercitando, né, John? Muito bom. Encerrar aí bem o carnaval, né? Certinho. Coloca o vídeo na tela para quem está acompanhando na TV. Deputado federal. A música é ótima. Rapaz, o deputado fazendo apoio. Olha aí. Melhor do que Bolsonaro. De mão fechada, Melhor de mão do que fechada. vocês, rapaz. Olha aí, ó. Dudu não faz isso aí, Paulo. Não nada, faltou só o tênis. Eu faço uns dois, mas o tanto que o deputado fez aí não tem condição, não. Tá fazendo errado porque tá sem o tênis. Rapaz, olha só, essa sequência aí. Olha, ó. O deputado tá em forma, né? Tá bem, deputado. Tá em forma. Tá em forma, deputado federal Kleber pago. Verde. O Kleber tá maduro, né? Tá, Kleber Eduardo, Verde tá maduro. na academia a gente diz tá pago. Só voltou o Eu gostei foi da paisagem, né? Tá pago. Já que a paisagem ali. Isso, mudando ali, acho que Tá aproveitou pra pago dar uma pelo carnaval uma viajada, todo, né? deputado. Você tá Pessoal, bem. obrigado, viu? Tchauzinho, pessoal. Estamos encerrando aqui terça-feira de carnaval. Obrigado, viu, pessoal? Consciência, respeito, responsabilidade e paz para todos nós. Valeu. Até amanhã.